Algumas linhas teológicas, de maneira equivocada, dizem que houve festa no inferno, que Satanás comemorou durante 2 dias. Alguns falam que teve até carnaval no inferno. Mas será que houve realmente festa? Será que algum teólogo consegue me mostrar aonde Satanás, em algum minuto na história da humanidade, teve algum momento de triunfo sobre Jesus? Eu quero provar para vós outros nesta tarde, que se muitos aqui pensaram que Satanás festejou durante 2 dias, eu vou te provar que foi ao contrário. Durante 3 dias, sexta-feira da paixão, sábado de aleluia e domingo de Páscoa, foram os 3 piores dias que Satanás já teve na sua vida. Vou te provar na Bíblia o que aconteceu. Primeiro ponto. Segunda coisa que eu quero abordar é sobre o silêncio de Deus e sobre o silêncio de Jesus. Se você ver na história da crucificação, você perceberá que Jesus é condenado, julgado, e ele permaneceu como uma ovelha muda. Você perceberá que Deus também fica em silêncio. Tanto que Jesus clama: meu Pai, por que que o Senhor me abandonou? Eu quero provar para você que existe um momento em que o homem deve ficar em silêncio. Existe um momento em que Deus fica em silêncio. Mas na hora que Deus resolve agir, milagres extraordinários acontecem. Pastor, se não teve festa, o que realmente aconteceu? Quando Jesus disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Abra sua Bíblia, porque nós vamos ler bastante. 2 Samuel capítulo 22, do versículo 3 em diante. Segundo Samuel, capítulo 22, do versículo 13 em diante. Deus é a minha rocha, nele confiarei. O meu escudo e o poder da minha salvação. Minha fortaleza e o meu refúgio. O meu Salvador, que me libertará da violência. Invocarei ao Senhor, digno de todo louvor, e serei salvo dos meus inimigos. Quando me cercaram as ondas da morte, correntes de iniquidade me atemorizaram, rodearam-me as dores do inferno, me puseram diante de laços de morte, senti angústia, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, e Ele me ouviu. A minha voz desde o seu templo chegou, o meu clamor aos seus ouvidos. Presta atenção na leitura agora, se não tem a ver com o que nós lemos em Mateus. A terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos céus foram movidos e se estremeceram, porque ele se irou. De suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo consumidor, pelo qual se acenderam carvões, e abaixou os céus,
e desceu, e havia uma escuridão debaixo de seus pés, e sobre o querubim subiu e voou, e sobre as asas do vento foi visto. Pôs trevas ao redor de si como tendas, águas sombrias e espessas nuvens. Do resplendor da sua presença se incendiaram brasas ardentes. O Senhor trovejou dos céus, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e desbaratou, relampejou e os consumiu. Então apareceram os mananciais do mar, e os fundamentos do mundo foram descobertos pela repreensão do Senhor, ao sopro do fôlego de suas narinas. Estendeu a sua mão desde o alto e me arrebatou, e me tirou de águas copiosas, livrou-me de poderosos inimigos, daqueles que me aborreciam, os quais eram mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu sustento. Tirou-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Conforme a minha justiça, recompensou-me o Senhor, e conforme a pureza das minhas mãos, me deu o meu pagamento. Levante a sua cabeça. Todos nós sabemos que Davi era um músico, e compunha músicas, dos quais a nossa Bíblia é chamada de salmos. É sabido dos senhores que essas músicas falavam da vida particular do seu compositor, ou da história de Israel e acontecimentos em Israel. Mas Davi não falava apenas de si, não falava apenas da história de Israel, mas Davi também falava de salmos messiânicos. Davi cantava sobre o futuro. Quando você lê uma música como essa, a impressão que se dá é que nós estamos falando de Davi, mas aqui nós não estamos falando de Davi, mas estamos falando da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como o senhor me prova isso? Te provo. Abra a sua Bíblia no Salmo 118. Salmo 118. É a mesma música, mas aqui existem complementos que provam que a leitura que acabo de fazer não tem nada a ver com Davi, mas tem a ver com Jesus. Salmo 118. Quem achou, diga amém. Versículo 5 em diante. Observe, você que é atento às leituras que eu estou fazendo, você vai começar a ligar Mateus 27 com 2 Samuel capítulo 22 e essa leitura, e você vai ver que as três leituras, elas se complementam em si. Na angústia invoquei ao Senhor, o Senhor me respondeu, me pondo em um lugar espaçoso. O Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, porquanto eu verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Melhor é confiar no Senhor que fixar-se no homem. Melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as destruirei.
cercaram-me e me rodearam, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém foram apagados como fogo de espinheiros, pois no nome do Senhor eu as destruirei. Tu me empurrastes com violência para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha fortaleza e a minha canção. Ele se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão direita do Senhor faz proezas. Presta atenção agora. A mão do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e proclamarei as obras do Senhor. Versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a tornar-se cabeça de esquina. Pastor, o senhor leu um monte de texto, mas não sei aonde o senhor quer chegar. Agora eu vou falar para você aonde eu quero chegar. Quando Jesus ele fala: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesse exato momento, o Deus que estava em silêncio resolveu agir. A Bíblia fala que ele trovejou do céu, e um Deus irado, sai fogo e fumaça das suas narinas. Ele chama um querubim e ele monta nas asas do querubim. Ele se arma para uma guerra, para descer, para resolver as contas com Satanás. Satanás humilhou, Satanás bateu, Satanás cuspiu, Satanás condenou Jesus e Deus ficou em silêncio. Mas quando Jesus disse: Pai, acabou, está consumado, Deus desceu do céu para resolver as contas com Satanás. Satanás não teve festa, porque se ele pensou em fazer festa, quando Jesus falou: acabou, Pai, Deus desceu do céu, e a Bíblia fala que os fundamentos da terra e os fundamentos do céu foram abalados, Osmaíra. Os fundamentos do universo foram abalados. A Bíblia fala que tremeu tudo no céu e na terra, e eu fico imaginando um Deus que ficou em silêncio. Ele virou as costas para o seu filho até em determinados momentos, mas na hora certa Deus falou: agora chegou a tua hora, Satanás, agora chegou a tua hora, querubim, venha. E o querubim veio. E a Bíblia fala que Jeová subiu no querubim, montou sobre as asas do querubim, e ele foi visto montado nas asas do querubim. Eu te pergunto: Davi podia montar em querubim? Davi pode montar em anjo? Não podia montar em anjo. Então Davi não estava falando dele, Davi estava falando do futuro, Davi estava falando do dia da crucificação. Deus chama o querubim, ele sobe nas asas do querubim, ele coloca as flechas sobre o seu corpo, e a Bíblia diz que ele veio armado e decidido para resolver as coisas com Satanás. Observe bem que a Bíblia diz que quando ele veio tudo escureceu. Em Mateus diz que a terra escureceu. Quando ele veio tudo se moveu. A Bíblia fala em Mateus que quando Jesus entrega o Espírito, a terra
Ele pesou a sua mão. Em 2 Samuel 22, do alto a baixo, o véu do templo rasgou de onde? De alto a baixo ele veio para decidir. Pastor, não estou entendendo. Meu irmão, Jesus em um momento da sua vida teve que ficar em silêncio. Em outro momento, Deus teve que ficar em silêncio. Mas não era porque nada iria acontecer. É porque tinha um tempo determinado para tudo acontecer. E quando Jesus disse, o propósito está concluído, o plano está concluído, acabou, foi pago, o sacrifício é entregue. Deus falou: Satanás, te prepara, porque agora sou eu que você vai ter que encarar. Ei, igreja, será que tem crente pentecostal aqui hoje? Veja agora comigo. Veja agora comigo. Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí começa o movimento. Começa o movimento no céu, começa o movimento na terra. O anjo vem, as asas do anjo começam a bater. Deus sobe da asa do anjo e fala: vou resolver a parada contigo, Satanás. No meio do caminho ele fala: mas não vou sozinho não. Eu recebi o espírito do meu filho. Não é ele, é eu e ele que vai descer aí para resolver a parada contigo. O que aconteceu com Jesus? Durante 3 dias, Jesus foi cercado pelos inimigos. Jesus foi acorrentado. Ameaçaram Jesus de todas as maneiras. As pessoas cercaram e oprimiram a Jesus. Os homens da lei, os soldados romanos cercaram Jesus. Jesus foi rodeado pelos seus adversários. Mas a Bíblia fala que quando o Senhor desceu, Ele começou a enviar as flechas. E os inimigos de Jesus foram dispersados. Os inimigos de Jesus saíram correndo. Mas o negócio saiu do céu, passou pela terra. Mas o capiroto se escondeu no inferno. Mas não adiantava ele esconder não, porque Jeová ia buscar ele no buraco que ele viesse esconder. Jeová ia buscar ele. Pastor, tem mais evidência disso que o senhor está pregando? Porque eu nunca vi isso. A maioria dos pregadores fala que teve festa no inferno, que o capeta fez carnaval, até fez um sambinha lá. Tem nada disso não. Satanás tomou o maior cacete da vida dele durante 3 dias. Me prova, pastor. Efésios. Ai, como eu queria ter tempo. Efésios capítulo 4. Versículo 8, põe no telão para eles aí. E por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia. Deus sobe na asa do querubim. Ele vem espalhando os inimigos de Jesus. Recebe o Espírito de Jesus, porque Jesus falou: eu entrego nas tuas mãos o meu Espírito. O Pai vem, viaja comigo. Imagina agora comigo. Nem o Spielberg tinha condições de fazer algo de tal forma. Deus montado na asa do querubim e vindo no meio do caminho, ele recebendo o Espírito de Jesus e falou: meu filho, agora nós vamos resolver a parada. Vamos passar na terra e vamos ressuscitar alguns santos que estão presos. Quando Jesus junto com seu Pai passa pela terra agora de maneira diferente, o véu do templo se rasga, a terra se abre e Jesus vai direto no inferno. Jesus, ele era o quê? Ele era a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a...
Então Jesus não foi tomar a chave da vida da mão de Satanás, porque Satanás não tem vida, ele foi tomar a chave da morte. Jesus chega e fala: agora Satanás, você vai me dar a chave da morte aqui. E ele tomou a chave das mãos de Satanás, humilhou a Satanás, humilhou a Satanás, humilhou a Satanás. Não teve festa, Satanás foi humilhado. A sua reação é a mesma da igreja que eu preguei ontem. Fica assim, extasiado, olhando e falando assim: meu Deus, é bem isso. Pastor, me prova mais? Te provo. Quando Jesus estava ainda vivo sobre a terra, ele atravessou o mar da Galileia e foi para Gadara. Quando ele chegou, encontrou um endemoniado gadareno, que vivia nos túmulos acorrentado e roendo ossos de defunto. Quando Jesus chega, o capeta fala: o que você veio fazer aqui? Ainda não é chegada a minha? Porque até o infeliz sabia o que aguardava ele. Observe a sequência dos acontecimentos. Deus desce, recebe o Espírito de Jesus, rasga o véu do templo, abre a terra, os mortos ressuscitam, ele desce o inferno, toma a chave do inferno e da morte da mão de Satanás. Aí ele sobe para o terceiro dia. Se eu tivesse no cemitério, pregava isso, até o defunto dava glória a Deus. Ele sobe para o terceiro dia, porque a primeira resposta depois da crucificação foi para Satanás, a segunda resposta era para os homens, porque Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. A segunda resposta era para a humanidade, a primeira para Satanás, a segunda para nós. Ao terceiro dia, ele ressuscita, a pedra do túmulo é removida e ele ressuscita. Mas não termina aí não, Osmaí, porque as mulheres foram até o túmulo, não foi? Com especiarias para o corpo de Jesus. Elas viram Jesus ressuscitado. Aí Jesus falou para ela: opa, não toca em mim não, porque ainda eu não fui para o... Porque eu não fui para o céu, eu não fui para o meu Pai. O que diz lá no livro de Efésios? O mesmo que subiu é o mesmo que desceu. Aquele que desceu às partes mais profundas da terra é o mesmo que subiu às partes mais altas dos céus. Quando as mulheres encontraram Jesus, Jesus já tinha feito uma parte, ele tinha que fazer a outra, ele tinha que subir, ele ressuscitou, deu a resposta aos homens, agora tinha que vir a terceira resposta, que era a resposta do céu. Jesus chega diante do céu, e a Bíblia diz que ele recebe um nome que está acima de todo nome, ele recebe todo o poder no céu e na terra. Não teve festa no inferno não, meu irmão. Esses 3 dias foram os 3 dias mais maravilhosos da história. Eu fico pensando, Deus com vontade de pegar o capiroto, desde que ele fez o Adão e a Eva cair, e ele com vontade: uma hora eu pego esse cara, uma hora eu pego esse cara. Não deu certo nos dias de Noé, mas uma hora eu pego esse cara. Deus estava aguardando aquela vontade de pegar o capiroto, mas o dia chegou, e quando chegou, não sobrou nada para Satanás, e tudo para a igreja, e tudo para Cristo.
Por que eu estou pregando isso para você hoje? Para você ver a grandeza do Cristo que você serve. Para você ver a grandeza do Deus que você serve. O teu Deus em nenhum momento deu um segundo de vitória para Satanás. Um segundo, pastor que prega que Satanás fez festa, tem que se converter e ler Bíblia. Deus não deu um segundo para Satanás fazer festa alguma, porque meu irmão, quando Satanás, ele morreu, pum, já veio a machadada do céu na cabeça dele. Te ajoelha e me entrega a chave da tua casa. Te ajoelha e entrega a chave da vida e da morte. Mas eu acabei de te matar lá. Opa, você matou a carne. Aqui quem veio foi o rei. Você matou o cordeiro lá em cima, mas quem veio aqui é o rei dos reis. Arabacandarabassubicanda, amanto que me navre a subicandarabiaçou. Irmão, Páscoa não é troca de ovos de chocolate, é até gostoso, mas não é isso. Não é isso não. Páscoa é vitória. Páscoa é humilhação para Satanás. Páscoa é honra. A mão direita de Deus, olha o que o Salmo 118 fala, a mão direita de Deus, quem é a mão direita de Deus? É Davi? Não, a mão direita de Deus quem é? Não, me ajuda a pregar, a mão direita de Deus quem é? Salmo 118 fala, a mão direita de Deus faz proezas, a mão direita de Deus faz milagres. Olha o que Davi disse, eu não morrerei, mas eu viverei e proclamarei as obras do Senhor, aleluia. A pedra que rejeitaram, os judeus não rejeitaram, os homens daquela época não rejeitaram a Cristo, a pedra que rejeitaram se tornou a principal. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina. Mateus 21, 42, Marcos 12, 10 e 11, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, 1 Pedro 2, do 4 ao 8. Jesus é a pedra da esquina, a mão direita das proezas de Deus, aquela que foi exaltada. Quando Deus me deu essa palavra, Ele falou muito forte no meu coração, que assim como Jesus, muitos dos filhos de Deus nos dias de hoje, existem coisas na sua vida que roubam as suas palavras, não há o que dizer, diante de tanto sofrimento, acusação, portas fechadas, amigos negando, traindo, tantas coisas negativas. Existem coisas que acontecem na nossa vida que dá vontade da gente sumir. As pessoas olham para nós e falam assim, por que você está tão calado assim? É porque existe um momento em que nós nos calamos. Mas o calar do homem não é tão doído como o calar de Deus. Porque existe um momento em que Deus se cala também. Mas quando Deus se cala, não significa que Ele não vai fazer nada. Significa que Deus está contemplando a sua vida, que Deus está vendo o seu sofrimento, que Deus já projetou a hora que vai pegar aquele Satanás, e na hora certa, Ele vai chamar o querubim, e vai dizer, hoje nós vamos descer em Tapetininga, hoje nós vamos descer em Tapetininga, porque o plano está completo, agora é a hora de Satanás ser derrotado completamente. Quem entende que eu estou falando aqui nessa noite, levanta a tua mão, e dá um grito de glória a Deus, bem forte, bem forte, bem forte. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Rabacanderebe Assui. Fica de pé agora, por favor.